Graça e paz, irmãos, amém? Aleluia! Noite de bênção, noite de vitória que o Senhor nos concede. Aleluia! Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Mais uma vez, já estive em outros lugares, já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor de ver. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aleluia. Na mesa do banquete, na mesa do banquete, fogo arderá sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, não se apagará. Não há nenhum nome como o teu, Jesus. Fogo que consome o meu interior. Não há nenhum nome como o teu, Jesus. Fogo que consome o meu interior. Meu coração é o teu altar. Vem fazer queimar, vem fazer queimar. Meu coração é o teu altar. Vem fazer queimar, vem fazer queimar. Declare: se eu te busco, eu te encontro. Se eu fujo, você me persegue. O seu amor está em todo lugar, dentro e fora. Se eu te busco, eu te encontro. Se eu fujo, você me persegue. O seu amor está em todo lugar, dentro e fora. Mais uma vez. Se eu te busco, eu te encontro. Se eu fujo, você me persegue. O seu amor está em todo lugar, dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora, ei! Dentro e fora. Declare: o fogo arderá. E o fogo arderá sobre o altar.
Não pode se apagar da sua vida o fogo de Deus, e o fogo arderá sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Oh, aleluia. Não há nenhum nome como o teu. O nome de quem? Jesus. Fogo que consome o meu interior. Não há nenhum nome como o seu, Jesus. Fogo, aleluia, meu interior, meu coração é o quê? Oh Deus, o nosso coração é o teu altar. Vem fazer queimar, Senhor. Nós queremos declarar essa noite, Pai, que o Senhor venha fazer queimar o fogo do teu Espírito, o fogo, o desejo, o anseio pela tua presença. Eu declaro, Senhor, sobre esse lugar essa noite, o efatá, que se abra os olhos, que se abra a visão da tua igreja, que abra a mente do teu povo, Pai, para aquilo que está no mundo do Espírito, aquilo que está aí espiritual, aquilo que vem do céu, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer queimar, arder no nosso coração o desejo pela tua presença, o desejo, o anseio por ti, o anseio por estar em teus átrios, o anseio por estar em tua casa. Xarabadaie, e o fogo arderá, e não se eu te busco, se eu te busco, eu te encontro. Se eu fujo, você me persegue. O seu amor está em todo lugar. Dentro, o amor de Deus está pairado aqui. Se eu te busco, eu te encontro. Se eu fujo, você me persegue. O teu amor está em todo lugar, dentro e fora. Aleluia. Se eu te busco, eu te encontro. Se eu fujo, você me persegue. O seu amor está em todo lugar, dentro e fora. Dentro e fora. Dentro e fora. Dentro e fora. Oh, aleluia. Aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui na mesa do banquete, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Oh Jesus, se eu te busco, eu te encontro. Ah, querido, se eu te busco, eu te encontro. Você veio buscar essa noite. Você não precisa responder, mas pense no que você veio buscar. Ou por que não dizer o que você veio entregar? Amém? Deus está nesse lugar. Amém? Está um pouquinho abafado, um pouquinho calor, né? Nós cantamos aqui o fogo arderá. Você fala, meu Deus, clamando fogo num calor desse. Mas é o fogo do Espírito sobre a tua vida, amém? Fogo de Deus que consome toda a palha que existe em nós, que nos purifica, amém? Que nos refina, que aquece o nosso coração, faz o nosso coração arder de amor por Jesus. Esse é o fogo que nós clamamos aqui, amém? Que não deve nunca se apagar da tua vida, amém? Que não se apague o fogo de Deus no teu coração, que não se apague o fogo de Deus no teu viver, da tua maneira de viver,
Amém? Você tenha fogo de Deus em todas as suas ações. Você tenha fogo de Deus em todo o seu proceder. Aleluia. Eu quero ler com vocês aqui Mateus, Evangelho do irmão Mateus, capítulo 16, versículo 21 em diante. Amém. Você que nos visita essa noite, é uma honra ter vocês aqui. Já vi algumas pessoas que eu já não considero visitantes, amém? Já não é a primeira vez que vem aqui. E a gente tem aqui um protocolo, né? Protocolo da casa. Se você veio 3 vezes aqui, a gente já não considera você mais como visitante. A gente considera você já como membro dessa casa, parte dessa família. Amém? Então que você se sinta à vontade em nosso meio. Amém? Essa casa é sua. Você fique à vontade aí, bebe uma aguinha gelada, me suporte um pouquinho nesse calor do Rio de Janeiro que nós já conhecemos bem. Amém? Mateus 16, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no 3º dia. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra. Olha só que interessante isso. Tu me serves de pedra de tropeço, e não compreendeste as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Espírito Santo, eis aqui, Senhor, esta palavra, que ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo inspirada. Que o teu Espírito, que o Senhor possa tomar as ações dos meus lábios, de cada movimentação desse ambiente. O desejo do meu coração é que essa palavra possa vir como uma flecha no coração daquele que precisa, daquele que o Senhor trouxe a este lugar, trouxe esta noite aqui para ouvir algo da tua parte. Portanto, Senhor, eis-me aqui como teu ministro, como um canal para a sua igreja. Eu te peço que o Senhor inspira-me e ministra aos nossos corações as verdades da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa noite eu queria conversar com você, pensar sobre a cruz de Cristo e a nossa responsabilidade. Amém? É muito interessante esse capítulo 16 de Mateus, porque começa no embate ali, Jesus com os líderes religiosos, com os fariseus, os escribas. De repente, Jesus começa a falar sobre o fermento dos fariseus, dos doutores da lei, e os discípulos com a mente muito limitada, achando que Jesus estava falando sobre fermento de pão. Mas o texto vai discorrendo e Jesus fala: vocês não entendem o que eu estou falando de coisas celestiais, estou falando de coisas espirituais, e vocês estão pensando em fermento. E aí, percebeu-se que Jesus estava falando sobre o ensino dos líderes religiosos. De repente, Pedro faz uma afirmação. Os discípulos indagam a Jesus sobre que estavam falando ao seu respeito, e Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês dizem que sou? E aí Pedro
você conhece muito bem essa passagem. Você sabe muito bem o que Pedro falou. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele, inspirado por Deus ali, inspirado pelo Espírito, ele faz esta afirmação. Jesus fala: olha, na verdade te digo, Simão, filho de João, que foi carne nem sangue que te revelou, mas sim Espírito, né? Algo poderoso, sobrenatural. E ele fala: olha, te digo então que tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele fala: eu te darei as chaves do reino, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Amém? A partir deste momento, Jesus começa a mudar um pouco o tom da sua conversa. Ele começa a mudar o tom daquela conversa com os discípulos. Ele leva para um tom mais dramático, onde ele começa a já falar um pouco mais abertamente sobre o que haveria de acontecer, onde ele seria entregue, onde ele iria para Jerusalém, lá ele seria entregue, seria necessário que ele fosse açoitado, que ele sofresse o martírio, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. E aí, como nós bem lemos aqui, Pedro chama Jesus de canto e começa a repreendê-lo. E Jesus, numa palavra muito dura, mas muito pontual, diz para Pedro: Pedro, afaste de mim, Satanás. E é interessante que ele fala: você está sendo uma pedra de tropeço. Ou seja, antes você é uma pedra onde as portas sobre você, né, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E agora, nessa mesma passagem, Pedro, ele, num equívoco, recebe esta dura de Jesus, dizendo que ele era uma pedra de tropeço. Amém? Amém? Então, o que eu queria falar com vocês é sobre a cruz. Porque a morte de cruz, ela já era uma prática muito antiga. A morte de cruz, ela já era algo muito frequente, algo que acontecia antes de Jesus. Era uma prática que foi por muito tempo executada pelos assírios, depois de um tempo pelos persas, depois pelos gregos, e foi aperfeiçoada pelos romanos. No tempo dos assírios era muito comum que se matasse alguém num madeiro, não necessariamente a cruz como nós conhecemos, mas em árvores. Existem muitos relatos de pessoas que eram penduradas na cruz, deixadas para morrer. Elas ficavam um tempo ali e, numa forma torturante, a pessoa que estava pendurada ali, ela era torturada até a morte. Às vezes com estacas atravessadas no seu corpo. Às vezes era deixada ali para aves de rapina comer a sua carne enquanto estavam pendurados. Às vezes morriam por tanto tempo pendurados, morriam de asfixia. E ao longo do tempo, a cruz, o método de tortura foi sendo aperfeiçoado até que chegou o tempo dos romanos. E era o método mais torturante de morte. Existiam 3 maneiras de morrer nos tempos antigos, muito temíveis pelas pessoas, que era a morte por decapitação, a morte quando alguém era lançado numa fogueira vivo, e a morte de cruz. E sem dúvida nenhuma, a cruz era a mais torturante, a mais terrível, a mais temível que alguém tinha de passar, né? Então, quando se falava de cruz nos tempos de Jesus, as pessoas tinham pavor, repulsa. E havia um conceito, um entendimento, uma perspectiva judaica de que todo mundo que morria
pelo instrumento chamado cruz, era uma pessoa maldita, uma pessoa amaldiçoada. E agora vem Jesus falando sobre cruz. Vem falando, olha, quem quer me seguir, quem quer ser meu discípulo, quem quer vir após mim, precisa negar a si mesmo, precisa tomar sua cruz e me seguir. Então isso era uma loucura, alguém dizer isso. Mas nós vamos entendendo que após Cristo, a cruz, a nossa perspectiva, ela passou a ter um novo significado. Não que depois de Cristo, posteriormente, a sua ressurreição, o nascimento da igreja, os métodos de execução por cruzes passou a ser extinguido, não. Continuou essa mesma prática por muito tempo. Dizem que no tempo de Nero, os romanos matavam por cruz cerca de 500 pessoas por dia. Você tem noção disso? 500 pessoas por dia. Dizem que não chegava a ter madeira para tanta execução. No interior de Jerusalém havia aproximadamente 14 vias crucis, ou vias dolorosas, aonde o condenado à morte de cruz, ele era obrigado pelo Império Romano a carregar a cruz até o lugar da execução. Ele carregava uma parte, uma das hastes, geralmente, da cruz. E era um caminho doloroso, um caminho difícil. E esta era a cruz que Jesus estava prestes a carregar. Talvez a gente não tenha a dimensão. Às vezes você me vê sendo bem taxativo e até grito um pouco sobre, quando eu quero trazer a sua atenção, ser bem taxativo, porque às vezes nós não entendemos, nós não mensuramos o tamanho do sacrifício de Jesus. Eu não estou falando de um sacrifício apenas no aspecto espiritual, mas em todas as esferas Jesus ele foi experimentado. Um sacrifício doloroso, um sacrifício realmente agonizante. É assim mesmo que fala, agonizante, agoniante. E quando a gente fala sobre a cruz de Cristo, às vezes parece uma fábula. Às vezes parece que a gente está falando uma história de uma mera peça de literatura. Isso aqui não é história de R.R. Tolkien ou qualquer outro escritor que você conheça. Não, é a história da cruz de Cristo. A palavra de Deus nos mostrando o tamanho do sacrifício de Cristo. Isso porque eu estou falando do aspecto físico, mas havia outros aspectos também que traziam um drama muito maior no que se diz respeito à cruz. Então, Jesus ele nos faz esse convite. E por aí você entende que a caminhada com Jesus é uma caminhada de cruz. Amém? É uma caminhada. Eu não estou dizendo que a caminhada com Jesus é uma caminhada em que você vai sempre estar sofrendo, numa situação de autocomiseração. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa ter em mente que quando você decide seguir a Cristo, você precisa andar como Ele andou. Você precisa viver de acordo com como Ele viveu. Você vai precisar quebrar algumas pontes com o seu passado. Você vai precisar adotar uma postura de Cristo. Amém? A cruz de Cristo ela teve um valor muito grande, irmãos. Eu queria falar sobre algumas coisas aqui.
com as lições, amém? Como você já conhece, você já sabe. Eu queria dividir com você algumas coisas que o Espírito foi ministrando ao meu coração. Primeiro ponto é: inimigo de Roma e amigo de Deus. Amém? Vou repetir: inimigo de Roma e amigo de Deus. Toda pessoa que se rebelava contra Roma era punido com a morte torturante da cruz. E hoje a nossa Roma é o grande sistema. Hoje a nossa Roma não sei se eu posso dizer dessa maneira, o globalismo, muitas ideias que às vezes chegam a confundir em muitas esferas da igreja. Muitas vezes a gente vê pessoas duvidosas quanto à sua crença. E a gente, na caminhada cristã, nós vamos percebendo pessoas que optam por aderir ao sistema de Roma, por aderir uma ideia que é totalmente contrária à ideia que já está estabelecida, que é essa que nós lemos aqui: quem quer vir após mim precisa negar a si mesmo, precisa negar as suas vontades, precisa negar os seus desejos, precisa renunciar a algumas coisas, precisa quebrar algumas pontes, tomar sua cruz e me seguir. Então, é tão simples como 2 mais 2 é 4. Você levantou as mãos para Cristo, receba um kit cruz. Você será perseguido. Perseguido como? Não sei se você já reparou, as pessoas que às vezes falam assim, eu já vi isso, essa é muito clássica. Muitas pessoas que às vezes falam assim: caramba, eu entrei na igreja, né? Eles falam assim: não, desde o momento que eu aceitei Jesus, às vezes de uma maneira um pouco normal, né, que a gente costuma ouvir. Desde o momento que eu entrei para a igreja, minha vida mudou. Mas mudou de perseguição mesmo, de retaliações, de luta, de problema. Sabe, é uma perseguição do meu trabalho que eu não consigo entender. As pessoas se levantam de uma tal maneira. Irmão, é a cruz que está chegando. Eu lembro quando a gente ia trabalhar, e os caras, peãozada, tem essa mania, né, de falar: é a profissão que está chegando, quando a gente se machucava. Meu irmão, quando isso começar a acontecer na tua vida, você começar a sofrer retaliações, é a cruz que está chegando. É a cruz que você precisa carregar. Uma afronta, uma retaliação. Lutas que às vezes vêm de todos os lados e você nem entende o porquê. Você fala: cara, como surgiu isso? Levantes, ataques, afrontas dentro da família, afrontas do trabalho. É a cruz. Segundo ponto: você é fã, admirador ou discípulo de Jesus? Isso aqui eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso aqui, que existem as categorias, né, no processo de seguir a Cristo, de servir a Jesus. Existe a categoria do fã. Ele é fã, ele conhece a história de Jesus, ele entende Jesus como alguém moralmente, indiscutivelmente, um ser humano perfeito, de moral elevada. Existe o admirador, aquele que até admira a igreja e gosta de ver a mecânica da igreja, como a igreja funciona, a comunhão da igreja, os padrões de Cristo, o modelo judaico-cristão. Eles até gostam, acham até bacana, mas não se comprometem. Eles são apenas admiradores. Agora, o discípulo, o que nos identifica como um discípulo de Jesus, é a cruz que nós carregamos. A cruz que nós carregamos é o que nos identifica como discípulo de Jesus. Os sapos que você engole, a forma como você lida com as pessoas, a forma como você procede em problemas, a forma como você lida com as situações, a saúde emocional da sua mente, a palavra que sai da sua boca,
aquilo que você ministra às pessoas, o seu procedimento, a sua postura, a sua vida com Deus, a sua vida de consagração, a sua vida de embates, mas você não baixa a cabeça, você não desiste, você continua firme, em meio a lutas, problemas, dificuldades, mas você está ali, porque não se trata de uma religião apenas, porque não se trata simplesmente de estar dentro de um culto, se trata de algo que você entende, que é o que vai te levar para o céu. Se trata de um processo de estadia na terra, que vai ser definitivo para a sua morada nas mansões celestiais, na eternidade. Ser fã ou admirador de Jesus não diminui a distância entre nós e Deus, só carregando a cruz para sacrificar nossa carne e vencer o pecado e o mundo. Terceiro ponto, a cruz serve para crucificar o velho homem. Gálatas 2:20. Eu queria que alguém pudesse colocar aí para mim. Gálatas 2:20. A cruz serve para crucificar o velho homem. Meu irmão, você precisa morrer na cruz. Todos os dias você precisa morrer. Todos os dias nós falamos sobre o batismo, que nós nos batizamos diante das pessoas, diante das testemunhas, fisicamente uma vez, para nos batizarmos todos os dias diante do Senhor. A mesma coisa serve para a cruz, o mesmo princípio. Eu preciso todos os dias morrer para a minha vontade. Eu preciso todos os dias morrer para os meus achismos. Irmão, tem gente que não consegue perder numa opinião. Ele quer ganhar tudo. Às vezes uma conversa, uma opinião, ele não morre. Você fala, caramba, e você entende, esse cara tem dificuldade de morrer. Porque se o cara, ele não consegue, numa conversa, ter um equilíbrio e matar a sua carne ali, que dirá morrer todos os dias para as suas próprias vontades. Muitas vezes precisa haver morte dentro da nossa família. Às vezes você vai precisar morrer, meu irmão. Vai ter que ouvir certas coisas que você não quer ouvir. Você vai precisar lidar com coisas. Isso é uma experiência. Eu já vi muitas pessoas viver e falar, caramba, se fosse há um tempo atrás minha reação teria sido outra. Mas porque hoje eu entendo que é a cruz de Cristo, porque eu entendo que é Jesus na minha vida, eu não faço tal coisa, porque eu entendo que Cristo em mim é a esperança de glória. Talvez você diga, mas irmão Alex, é muito fácil falar. Isso na teoria é muito fácil. Irmãos, se Cristo disse que se nós críssemos nele, nós faríamos coisas até maiores do que ele fez. É possível ser fiel. É possível vencer este mundo, porque ele venceu por você, porque ele te deu ferramentas para isso, porque ele disse que você é capaz de vencer isso. Então é possível sim, querido. Precisa haver cruz nas nossas palavras, precisa haver cruz nos nossos procedimentos. Gálatas 2:20. Aleluia. Xarabadacatarabaçu. Precisa haver cruz. Amém? Cachorro, beleza. Diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim, irmão. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja,
Não. 20, por favor. De novo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Olha que interessante. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. É bacana essa vírgula. E vivo. Ou seja, eu precisei morrer para poder viver. No reino de Deus, as coisas são interessantes. Eu preciso morrer para viver. Eu só verei ressurreição em minha vida a partir do momento que eu morro. Você não pode ver ressurreição na sua vida. Você não pode ter glorificação na sua vida se você não morrer primeiro. Olha o que ele diz: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Todos que recebiam uma cruz como sentença, eles seguiam um caminho de morte. Outro ponto: o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Quem dispõe-se a carregar a cruz precisa ter em mente que sofrerá retaliações. É o que nós falamos aqui. Não se perca nesse pedacinho de terra que tem começo, meio e fim. No final a lógica é essa: cruz na terra, coroa no céu. Cruz na terra, coroa no céu. Outro ponto, outra lição que o Senhor ministra no meu coração sobre a cruz de Cristo e a nossa responsabilidade é a seguinte: haja cruz. Amém? Haja cruz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, ao ver a terra em tremenda escuridão, disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Mas já no Novo Testamento, para salvar o homem de uma tremenda escuridão chamada pecado, Deus disse: haja cruz. E o que aconteceu? Houve cruz. E esta cruz, o sangue derramado, o sacrifício de Cristo, o amor depositado, nos trouxe vida. Você precisa ser grato. Nós precisamos ser gratos por esse grande amor, por esse sacrifício. Eu quero dizer uma coisa para você que esteja aqui hoje. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei as crises que você tem vivido. Eu não sei os traumas, as batalhas, às vezes batalhas históricas. Às vezes você não consegue, uma guerra que nunca acaba, uma batalha que não acaba nunca. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus morreu na cruz para salvar a tua vida. Jesus morreu na cruz, entregou-se como uma oferta, como um sacrifício, por amor à tua vida, para que o peso da cruz fosse um fardo leve para você, para facilitar a sua caminhada nele. Amém? Então que haja cruz, querido, em toda a sua maneira de viver. Outro ponto é que você não pode deixar-se intimidar. Amém? Não se deixe intimidar. Roma usava a crucificação como técnica de intimidação para inibir as pessoas, para que estas jamais se rebelassem contra o sistema. Roma usava técnicas de ameaça, e hoje nós vivemos isso. Hoje nós nos deparamos com pessoas, com frases, com situações, e que às vezes você ouve: olha, servir Jesus é isso aí, ó, é luta, hein? Vai querer? Esses dias eu escutei o testemunho de um ex-muçulmano no podcast do Jesus Cop. Ele contando o testemunho dele, muito tremendo, irmão. Pois até
te aconselho a ver esse podcast. Ele falando que ele vivia, se não me engano, no Líbano. Não lembro o lugar exatamente, mas acredito que era o Líbano, não me falha a memória. E ele era um soldado do Ramadã. Serviu por 17 anos no Ramadã. E ele falava que por Alá, que era a crença muçulmana, né? Era um dever morrer por Alá. E eles falavam, nós brigávamos e disputávamos quando acontecia algum ataque e alguém tinha que se matar, ter o seu corpo amarrado por uma espécie de explosivos. E eles brigavam, não brigavam tipo, quem vai primeiro, não, ou vai você, não. Eles brigavam para que eles pudessem ir. Não brigavam para deixar de ir, brigavam para ir, brigavam para morrer. E ele conta que depois de um tempo no Ramadã, ele veio para a América do Sul. E na América do Sul, ele ficava perambulando pelos países da América do Sul, pelo Paraguai, pela Argentina, Bolívia. E no Brasil, ele junto com os companheiros dele, eles conversavam entre si, olha, no Brasil nós não vamos entrar, porque se a gente precisar se refugiar no Brasil, alguma coisa, a gente tem que ter um lugar de refúgio. Mas eles faziam missões, porque ele deixou de trabalhar para o Ramadã e passou a trabalhar para as Farc. E ele falou que estava num estágio tão deplorável da vida dele, que ele conta no testemunho que ele foi dado como morto, já estava envolvido com droga e terrorismo. E numa situação lá ele tinha sido dado como morto. E 3 dias depois ele foi acordar no necrotério lá. E ele fez uma oração. Ele disse, olha, se Deus existe, se for Alá, se for Buda. Ele citou 4 referências de divindade, de entidade. E ele fala, se for Cristo, eu quero que apareça algum desses. E ele fala, no podcast, ele fala assim, o pastor Douglas Gonçalves, ele fala, naquele momento que eu fiz aquela oração, eu entendi que qualquer um que aparecesse para mim seria a resposta da minha oração. Ele falou que depois que fez essa oração, quem aparece numa favela do Paraguai, um pastor, e fala de Jesus, fala sobre o poder da cruz de Cristo, fala sobre a importância do amor de Jesus depositado na humanidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, todos, sem exceção, não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim, Cristo morreu para o camarada que está na praça essa hora, Cristo morreu para aquele que está no presídio, Cristo morreu para aquele que está no hospital, Cristo morreu para aquele que vive vagando, transeunte pelo mundo. Cristo morreu por todos, todo aquele que nele crê. Eis o segundo ponto, você precisa crer. Precisa crer que Ele é Deus na sua vida. E você não vai perecer, mas você terá vida eterna. E o camarada, ele entendeu que a resposta da oração dele era aquele pastor falando de Jesus para ele. E ele começou a buscar uma mudança. E ele começou a ser até muito radical. Ele começou a ir nas pessoas que ele havia, de alguma maneira, prejudicado, pedido perdão às pessoas. Falou, teve muitas pessoas que eu corri atrás e fui pedir perdão. Chegava diante das pessoas, pedia perdão. E ele falava, eu sentia o perdão de volta. Eu sentia que aquele perdão voltava para mim.
falou, só teve uma pessoa que eu fui pedir perdão para ela. E ela disse que não queria me perdoar. E eu peguei, virei as costas e fui embora. E nesse podcast o pastor até pergunta assim para ele: caramba, eu percebo que vocês do Ocidente, ou melhor, do Oriente Médio, vocês são mais práticos, né, na maneira de lidar com os problemas de vocês. Se vocês tiverem que pedir perdão, vocês vão lá e pedem perdão. A gente aqui, a gente herdou aquela cultura meio grega, né, do deixa pra lá, vamos passar um solzinho com a peneira, vamos levando, finge que nada aconteceu, sorriam e acelem. E ele vai contando as suas experiências, do que o amor de Jesus, do que a mensagem da cruz pode fazer com ele. Querido, em nome de Jesus, que o teu coração esteja aberto à mensagem da cruz. Eu não preciso, irmãos, usar palavras bonitas, pensamentos filosóficos, até porque eu não tenho o direito de manipular a massa. Eu entendo que o nosso compromisso, o nosso papel é falar da obra de Jesus, falar do que Ele fez. Nós aqui não estamos preocupados com o que você pensa a respeito da crença. Aqui você não é o nosso cliente. Aqui nós não temos a preocupação da satisfação do usuário, não. Aqui nós somos irmãos em Cristo, e o desejo do nosso coração é ver Cristo sendo gerado em você. Eu quero ver Jesus na tua vida. Você precisa ver Jesus na minha vida. Aqui nós somos irmãos. Amém? O irmão às vezes dá cascudo. O irmão às vezes... Eu lembro quando eu chegava para meus irmãos e... Não era muito de bater nos meus irmãos, não. Mas eu era bem investigativo neles. Ainda mais na minha irmã. Chegava na minha irmã e falava: e aí, como é que tá? Como é que tá na escola? Ah, tô bem. Tem alguém te paquerando aí? Não mente não, hein? Vê lá, hein? Ela: que é isso, irmão? Cruz credo. Cruz credo, tô de olho, hein? Esse é o papel do irmão, amém? Somos irmãos, amém, querido? Outro ponto é se pensar sobre a cruz de Cristo e a nossa responsabilidade. Volto a dizer, a cruz de Cristo e a nossa responsabilidade. A cruz aponta para o alto, mas também aponta para nós. Toda pessoa condenada à cruz devia levar uma das hastes pela via cruz, como já foi dito aqui. Via dolorosa. E essa pessoa, ela levava uma das hastes, não as duas. Então a cruz ela é vertical, ela aponta para a nossa comunhão com Jesus, mas ela também é horizontal. Ela aponta para a nossa comunhão entre nós, entre irmãos. Amém? Então, a vertical, comunhão com Deus. Horizontal, comunhão com o próximo. Só estamos carregando a cruz quando estamos em comunhão com Deus e com o próximo. Amém? Comunhão com Deus e com o próximo. Uma coisa não se distingue da outra. Eu não preciso ter só comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu próximo. Ou eu não preciso ter só comunhão com o meu próximo e não ter comunhão com Deus. As duas coisas precisam andar juntas. Isso é marca registrada de quem carrega a cruz de Cristo. É uma comunhão horizontal e uma comunhão também vertical. Outro ponto: o maligno te oferece glória, mas Cristo te oferece cruz. O maligno te oferece glória, mas no final te dá sofrimento eterno. No entanto, Cristo te oferece cruz, mas no final te honra com coroa de glória. E você lembra da passagem de Jesus no deserto, onde ele é conduzido pelo Espírito ao deserto,
para um propósito. Que propósito é esse? Ser tentado pelo diabo. Aí você fala, como pode? Deus me conduz ao deserto. Sim, muitas vezes Deus vai precisar fazer um movimento em nossas vidas. Muitas vezes Deus vai precisar fazer um movimento que a gente não vai querer, mas será necessário. Nem sempre as coisas que Deus faz é de acordo com o que a gente quer, mas são necessárias. Nos fortalece, estica o nosso couro, deixa a gente mais forte, mais robusto, mais experiente, mais resiliente. É para o teu bem, mas depois você vai ter vitória, amém? Quantos processos nós passamos e vencemos, amém? Vença os processos, encare os processos, não fuja dos processos, não fuja da cruz, irmão, encare ela, amém? Assim como Cristo venceu, você vai vencer também. Então, Cristo te oferece cruz para te honrar. Cuidado com o caminho mais fácil. Cuidado com aquilo que te oferece que é muito fácil. Cuidado com... Não tem nada a ver isso. Dá para fazer assim, dá para te dar um jeito. Cuidado. Cuidado para que isso não te tire do foco. Cuidado para que isso não te afaste do propósito que Deus tem para a sua vida. Outro ponto é que nós precisamos ajudar alguém a carregar a cruz. A Bíblia fala que durante aquele episódio que Jesus está carregando a sua cruz, aparece alguém para ajudar Cristo a carregar a cruz. Ajude alguém a carregar a cruz, amém? Ajude alguém. Perceba que o ministério de Jesus, ele foi sempre semeando na vida de alguém. E no dia que Cristo precisou, teve alguém ali para o ajudar a carregar a cruz. E perceba que Cristo, ele não recusou ajuda. Ele não recusou ajuda. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja pronto para ajudar alguém a carregar a cruz. Uma palavra, irmãos. Libere uma palavra sobre a vida de alguém. Profetize que Deus vai mudar a realidade, o destino da pessoa. Se coloque como um auxílio, seja para um conselho, seja para uma ajuda, em qualquer esfera. Mas se coloque, amém? Semeie na vida de alguém. Semeie oração. Leva as causas para o teu foco de oração. Leva a causa de alguém, o problema de alguém, e coloque como um foco de oração na sua vida. Um alvo de oração seu. Amém? Libere uma palavra. Em nome de Jesus, querido, eu profetizo sobre a tua vida a unção de Deus. Profetizo a leveza dos céus para você. Ah, querido, em nome de Jesus, a vida com Jesus não pode ser um peso para nós. Não pode ser algo maçante. Não pode ser algo penoso. Amém? A vida com Deus, querido, é dinâmica. A cruz, ela pode pesar um certo ponto. Mas quando amamos a lei do Senhor, essa lei se torna o nosso prazer. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se não me engano é o 291 da harpa. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, oh glória, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem, essa é a nossa esperança, me buscar, e com Ele no lar uma parte, oh glória, da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. É isso. Xarabadacatarabás. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Aleluia! Se você ama essa mensagem, dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, crentes em Jesus, é o que? É o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. É por isso que diz que Ele assumiu a forma de servo. Ele não usou por usurpação, está em Filipenses 2,5, por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, Ele deixou o trono de glória
Ele abdicou da sua grandeza, da sua glória. Ele assumiu a forma de servo, a forma de um homem, e se pôs como servo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele foi aprovado. A Bíblia diz, oh aleluia, a Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Ah, querido, para receber a glória, eu preciso passar pelo caminho da cruz. Você só será glorificado, você só receberá vitória. Olha, quase que eu falei em línguas aqui. Você só receberá vitória, você só será aprovado em seus empreendimentos, você só terá autoridade a partir do momento que você passar pela cruz e vencer. Você precisa vencer, irmão, em nome de Jesus. Você precisa vencer este mundo. Nós precisamos vencer este mundo. Eu preciso vencer este mundo. Não se deixe intimidar, querido. Não se deixe intimidar pelas palavras. Não se deixe intimidar pelo que você vê na televisão. Eu dizia Denzel Washington, né? Quando você vê jornal, quando você não vê jornal, você está desinformado. Quando você vê jornal, você está mal informado. Não deixe que os rumores, as palavras, aquilo que você vê, os noticiários, aquilo que você vê acontecendo no mundo, seja uma maneira de Roma intimidar a tua marcha. Por muitas vezes, quando nós entramos em algumas crises políticas, sociais, climáticas, é muito nítido e perceptível o clima de histeria e o desespero que se instaura dentro da igreja. Não deixe Roma intimidar você. E acaba que às vezes parece que a gente está dando mais ênfase para a vinda do anticristo do que para a vinda de Cristo. Mas o que nós precisamos entender é que quando essas coisas começarem a acontecer, que já tem acontecido, que você se prepare, querido, porque o noivo vem. Que você se prepare para se encontrar com o noivo vem. Ei, querido, você talvez que está pensando se carrega ou não carrega. Você já largou a tua cruz, você está pensando, se eu abandono, se eu pego e encaro e vou embora. Toma a tua cruz, meu irmão. Toma a tua cruz. Se é discípulo de Jesus, toma a tua cruz, encara. É difícil, irmãos. Eu não estou dizendo que a vida com Deus é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil o processo. É difícil. É difícil, irmãos. Você vê num mundo onde toda a mecânica funciona no cambalacho, na maracutaia. Todo o sistema funciona de uma maneira que para o mundo isso é comum, mas para você não. Para você não. Você tem um compromisso. Você tem um compromisso com a cruz de Cristo. Você tem uma mensagem da cruz. Você tem uma palavra. As pessoas, quando olharem para você, precisam ver Cristo em você. As pessoas, quando tomarem conselhos de você, através de você, precisam ouvir as palavras de Jesus através de você. E eu já vou finalizar. E eu quero finalizar dizendo para todos nós aqui: não carregue a cruz por obrigação. Amém? Não carrega a cruz por obrigação.
toda pessoa que recebia a cruz como sentença, que era condenada à morte de cruz, elas recebiam a cruz, e esta cruz era imposta, esta cruz era lançada, as pessoas tinham que carregar, obviamente, por obrigação, porque ninguém queria morrer de uma maneira tão torturante como naquela época. E ela tinha, como já dito aqui, passar por todo um processo, carregar uma cruz pesada, por uma via dolorosa, até a morte. Mas, para nós, a cruz passou a ter um outro significado. Jesus disse: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele diz, no caso de Cristo, a palavra que Jesus nos direciona não é que Ele vai lançar uma cruz sobre os seus ombros. Ele te convida a tomar tua cruz. Você não tem obrigação de carregá-la. Mas se você decidiu ser um discípulo de Jesus, pega o teu kit, meu irmão, e vamos embora até a eternidade. E nós precisamos entender isso. A cruz, ela não pode ser um peso, um fardo. Que haja a cruz em toda a sua maneira de viver. Aqui para nós, na nossa realidade, a nossa eclésia, né? Que haja a cruz para nós. Ao tomar este microfone, eu me coloco nessa condição. Eu não posso falar de mim mesmo. Precisa haver cruz aqui. Precisa haver cruz aqui. Há uma grande responsabilidade naquilo que eu estou dizendo para você aqui, na palavra que está sendo ministrada para você. Ao me dirigir a este ambiente, a esta casa, precisa haver cruz aqui. Autonegação, rendição. Eu não estou aqui num clube social, irmão. Não estou aqui para botar o papo em dia. É claro, nós pregamos sobre a comunhão. É importante que nós tenhamos comunhão, mas não é o mais importante aqui. Precisa haver cruz aqui. Preciso pedir ao Senhor e me colocar numa condição de cruz, disposto a levar bofetadas. Eu digo isso numa perspectiva espiritual. Disposto a sofrer ataques, porque há um grande peso em estar sobre este altar. Há um grande peso nas ações que nós tomamos aqui dentro. Precisa haver cruz na adoração deste ambiente. Isso aqui não é um The Voice Brasil. Você entra aqui, você canta, e daqui a pouco a Elaine vira a cadeira, o pastor, ei, você está no ministério de louvor. Não, precisa haver cruz aqui. Preciso entender a importância deste altar, o que ele representa, porque no final de tudo é endereçado a Ele, a Cristo. Todo louvor desse lugar, toda oração aqui depositada, toda movimentação profética, no final é endereçada a Cristo. Então precisa haver cruz. Como já dito, precisa haver cruz no seu trabalho, querido. Às vezes você quer dar-lhe um salavanco, mas segura a mão. Pede a Deus para ungir tua mão. Às vezes você quer falar o que não deve, pede a Deus para segurar a tua boca. Deus segura a minha língua e amarra ela. Às vezes você quer tomar uma atitude. Não, que precisa haver cruz lá. Há pessoas observando você. A sua vida ministra alguém. Muitas vezes sem falar, você está ministrando alguém. Então, que haja cruz. E a cruz, ela nunca deve ser por obrigação. Fique de pé, em nome de Jesus. E eu vou finalizar.
Em nome de Jesus, querido, que haja cruz na sua vida, amém? Que haja cruz. Tinha uma música do PG que eu gostava muito, que é Vou Passar pela Cruz. Falava assim: não quero ir por atalhos. Conhece, Tomzinho? Conhece? Esse não, né? Não quero ir por atalhos. Quero seguir o caminho que tu preparaste para mim. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Em nome de Jesus, que nosso coração, que nosso entendimento esteja firmado nessa premissa, firmado nesta verdade. Cristo, Ele já morreu em teu lugar, amém? Ele já pisou e já esmagou a cabeça da serpente, amém? O primeiro Adão pôs tudo a perder. A terra foi maldita a partir desse primeiro Adão. Mas para a nossa esperança, para a nossa alegria, veio o segundo Adão, Cristo. E Ele assumiu o compromisso. Ele pagou o alto preço que precisava ser pago. Nós não temos desculpas. Nós não temos desculpas. Cristo, como homem, Ele sofreu tudo isso que às vezes a gente reclama. E muito mais do que nós sofremos. Ah, me traíram, Ele foi traído. Me venderam, Ele foi vendido. Me bateram, bateram nele. Me desonraram, desonraram Ele. Me abandonaram, abandonaram Ele. Você vê, em um dia, é uma festa. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ei, que alegria. Passa-se uns dias, aquela mesma galera mudou o discurso. E a palavra agora é crucificam. Crucificam. Cuspiram, zombaram, blasfemaram dele. Chegaram a dizer que ele operava por influência de demônios. Disseram que aquilo que ele fazia não vinha de Deus. Fizeram ele passar por amaldiçoado, por opróbrio, por vergonha, por anátema. Cuspiram em seu rosto, disputaram suas roupas. Disputaram suas roupas. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram sobre sua cabeça. Ele foi chicoteado. Ele foi moído. Ele foi moído. Qual é a tua desculpa, irmão? Qual é a minha desculpa? Quais são as minhas justificativas no seguir Jesus? Qual é a desculpa que eu venho trazer no seguir Jesus? É porque é muito difícil. Ele pagou o preço que precisava ser pago. E é o que nós precisamos aprender. Nós precisamos pagar o preço que precisa ser pago. Se algo que precisa ser resolvido na sua vida, resolva ontem. Pague o preço ontem. Mateus 25. Porque o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite o que aconteceu, irmão? Ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, oh glória. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram, começaram a reparar suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite,
porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Pague o preço. Não deixe para a última hora. Não deixe para viver a cruz na última hora, irmão. Se nós vivêssemos a cruz todos os dias, nós não teríamos tantos problemas internos. Se nós vivêssemos a cruz todos os dias, nós não teríamos tanta crise de ansiedade. Se nós vivêssemos a cruz todos os dias, nós não teríamos síndrome de pânico. Porque todo o pânico foi expelido, foi neutralizado, foi extinguido na cruz do Calvário. Todo o medo. Deixa na cruz, amém? Não deixe para pagar o preço na última hora. A Bíblia diz que tendo elas ido comprar, chegou o noivo, ou comprar. E o texto continua: eles que estavam preparados, sentaram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras filhas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: verdade, verdade te digo que não te conheço. Amém. Que haja cruz. Eu quero orar pela sua vida, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Talvez você que não entendeu a mensagem da Ele cruz, me deu um destino, você às vezes está vivendo, uma capa e um pouco está sobrevivendo, de vinho. Ele mas ainda me não deu entendeu som, sobre esse amor derramado sobre você. e pão. Lembre-se que nós estamos falando sobre a cruz de Cristo Pois e nossa responsabilidade mediante a isso. Me tirou depois que Cristo te salvou, depois que Cristo te novas amou, sandálias pra suportar Deus o que não barganhou com você, pois um anel em meu dedo, Deus que te ama sem você tirou merecer. Medo. Oh glória. Novas sandálias e disse: O que você vai fazer mediante a isso? Aleluia. E eu me desprendi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Se só tu tens palavra de vida eterna, palavra de vida eterna. pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei
fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você sente no coração, você precisa fazer um ressignificar na sua vida. Porque você está vivendo uma vida sem o entendimento da cruz de Cristo, sem o entendimento do que o amor de Jesus representa, o sangue derramado, o sacrifício da cruz. Você está aqui na igreja, mas talvez você esteja vivendo num estágio raso da sua fé. Ou talvez você esteja vivendo como um escravo, você ainda não entendeu que você é filho, cordeiro com Cristo, que todas as coisas do Pai são suas, e você vive uma vida religiosa, uma vida de escravo na fé. A pior coisa é você ir na igreja porque você precisa, eu preciso estar na igreja. E você pensa naquilo que você precisa. Não, eu preciso estar, eu preciso. A gente precisa mudar esse pensamento. Eu não estou na igreja porque eu preciso. Estou na igreja porque eu devo estar aqui. Venho na igreja porque eu estou prestando uma adoração ao Senhor. Eu quero aqui me derramar. Eu quero reforçar minha comunhão com você. Eu quero ser luz para a tua vida. E quero que você seja luz para a minha vida. Eu quero ministrar você e ser ministrado por você. Eu quero entregar o meu viver. Eu quero ser grato pelo sacrifício. Eu quero carregar a minha cruz. E eu preciso de você também para carregar a minha cruz. Em algum momento da minha vida eu vou precisar que você me ajude a carregar a minha cruz. Em algum momento da sua vida você vai precisar de mim para ajudar você a carregar a tua cruz. Eu preciso abrir, dar espaço para que as pessoas possam vir e me ajudar a carregar a cruz. Eu não posso ser orgulhoso. Eu preciso entender a mensagem da cruz, o que ela representa. Eu preciso entender que Cristo derramou o seu amor por mim, não olhou os meus fracassos, não olhou quem eu era. Ele não disse para mim, olha, escolha a sandália ou o anel. Não, porque você fez muita besteira e agora você só tem direito a uma coisa. Não, ele não olhou para isso. Ele preparou um banquete para mim, ele preparou uma mesa para mim, ele colocou o anel no meu dedo, sandália nos meus pés. Ele mudou, ele me deu destino. É isso que ele quer fazer com você hoje. Ele quer te dar um destino. Talvez você está anos e anos na igreja, mas não tem um destino, não tem uma palavra, não tem um norte. Você está vivendo por aparelhos. Ou melhor, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Mas Ele quer te dar vida. Ele morreu por você para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, corrija a tua rota. Muda a tua maneira de pensar, muda a tua mente. Você não está num shopping. Você está num ambiente onde emana a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, o amor do Pai sobre a tua vida. Se você sente no teu coração, você precisa se encontrar em Cristo. Talvez você que está desviado do caminho do Senhor, afastado, está aqui essa noite. Ou você que não teve um encontro com o Senhor, convido você a receber o amor de Jesus na sua vida. Amém? Ou você que precisa realmente ser restaurado em algumas áreas do seu viver, eu te convido também a estar aqui. Nós vamos orar pedindo a cobertura do sangue de Jesus sobre a tua vida. Amém? Amém? Você que fique à vontade. Já dito, esta casa é sua. Fique à vontade nessa casa. Não Pai, despreza sua te agradeço. cruz. Ela Agradeço pela tem vida dos meus sua amados irmãos. medida. Deus um dia calculou. Agradeço por todos aqueles que Ele ouvem a tua voz. conhece a força Abra os e ouvidos. a fraqueza
de um pecador. Abra seus olhos. Que caiam as escamas. Com o sangue que mude a mentalidade de algumas Jesus, pessoas no que diz respeito à fé no Senhor e a viver sobre esta palavra. Não despreze a sua Obrigado, Senhor. O Senhor não desprezou sua cruz por nós. O Senhor assumiu o compromisso. O Senhor não pensou, não pontuou, não relutou. O Senhor pagou o preço que precisava ser pago. Nos ajude a pagar o nosso preço. Nos ajude mediante a nossa responsabilidade, a partir do entendimento que nós temos sobre o teu amor derramado naquela cruz por nós. Clamamos a tua misericórdia. Clamamos a cobertura do teu sangue sobre esse novo tempo, sobre o ano de 2025, sobre as famílias que aqui estão, cada família aqui representada. Nós clamamos a cobertura do sangue de Jesus. Nós clamamos, Senhor, a provisão do Senhor. Pai, nas nossas ações, na nossa maneira de viver, na forma como vamos lidar com problemas. Deus, nos dê capacidade, ferramentas úteis, Senhor, para que possamos vencer as adversidades. No nome do Senhor. Pai, vai tirando todo o orgulho de nós, toda a soberba, toda a altivez. Pai, tudo aquilo, Pai, que é totalmente contra os teus princípios. Nós pedimos em nome de Jesus que seja aberta a nossa visão para o entendimento da tua glória. Que o teu Espírito Santo possa habitar em nós. Que possamos, Pai, ter acesso à tua presença todos os dias. Possamos ter acesso a ti através do teu sangue derramado por nós. Muito obrigado pela vida dos meus amados irmãos aqui, Senhor. Muito obrigado por cada família, cada irmão aqui, cada um que ouviu esta mensagem. Pai, que esta mensagem cumpra o propósito pela qual está sendo direcionada, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que haja cruz, amém? Olha para o teu irmão que está do ladinho para ele assim: haja cruz na sua vida. Não foge dela. Amém? Que você todos os dias possa morrer para você mesmo. Morrer para o teu eu, morrer para as tuas vontades. Que você tenha a ressurreição de Jesus na sua vida. Amém? Então é isso, irmãos. Quarta-feira estaremos aqui, não nesse mesmo canal e não nessa mesma hora. Melhor, nesse mesmo canal sim, mas não nessa mesma hora. Quarta-feira, quarta profética. Nós temos um encontro marcado com Jesus aqui, amém? Amém? É isso. Que Deus abençoe tua semana, abençoe tua vida, tua família, amém? Quarta-feira nós estamos aqui a partir das 7h30, nossa quarta profética, para profetizar nesse lugar, sobre as vidas, sobre os céus desse lugar, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade. Em nome de Jesus, que você esteja conosco, amém? Para reforçarmos a nossa comunhão em adoração ao Senhor, amém? Próximo domingo também estaremos aqui mais uma vez neste culto de adoração e celebração ao Senhor. Que Deus abençoe tua vida poderosamente, amém? Tem algum anúncio mais que eu tenha esquecido aqui? Não? Nada? Amém. Você ore pelo nosso pastor, pela sua cobertura espiritual, sua família, amém? Nosso pastor está tirando um tempinho com a família, muito merecido, né? Muito merecido. Então que você esteja sempre orando pela vida do nosso pastor, sua esposa, pastora Marlene, família pastoral, o Igor e a Júlia, amém? Glória a Jesus.